Salve, galera! Espião aqui para o vídeo de dicas da rodada número 8. Vamos ver estatísticas de jogadores, aquelas estatísticas que nem todo mundo está falando, média básica, média cada 90 minutos. Montarmos aqui um time 100% estatístico nessa rodada 8, tá? A rodada passada, o nosso time principal é dos sócios, tá? É 79,38, já está com 490 no ano, né? E se você quer assinar, então, sócio, você joga ligas pagas, né? Se você joga ligas com premiação. Se não é seu caso, ó, mais um minutinho a gente já vai para as dicas. Mas se você joga, eu vou recomendar o plano do espião aqui, tá? R$ 89,90 até o final do ano. Se fizer ali a conta na Bet Nacional com o meu link, ainda ganha 10 e fica R$ 79,90, tá? Então, o plano do espião, vários conteúdos, dentre eles o time dos sócios, tá, galera? E agora, a chamada para você apostar na Forte Unibet. Galera, Forte Unibet é a casa de apostas parceira do espião, é a sua casa de apostas. Corre lá que tem todos os meses do Brasileirão, sem exceção, tem promoção, tem sorteio de Pix, tem sorteio de bônus e tem vários prêmios para quem apostar, tá? E você, se fizer lá a sua conta na sua primeira aposta, tem até R$ 500 de bônus com o cupom Espião Cartola. Espião Cartola, você clica no link do site ou então chama o pessoal no telefone que eu vou deixar aqui, tá? 54 98 159 9096, tá tudo aqui na descrição. E corre lá para aproveitar o bônus exclusivo do Espião do Cartola. Fortune Bet, a sua sorte está aqui. Então agora vamos para as dicas da rodada de número 8, galera. Bom, é lógico que tem um cara aqui que as estatísticas estão todas a favor, vai ser o Pedro. Galera, o Pedro, eu acho que, assim, não tem o que dizer, né, do jogador que ele é, das médias que ele tem. Se a gente for olhar aí, ele já tem 3 gols e uma assistência em 7 jogos, né? Então, em termos de participação em gols, é um dos líderes, né? Para os prováveis da rodada, só o Júnior Santos e o Verratti têm a mesma quantidade. Vem de uma fase recente boa, tem uma média boa, é realmente um jogador muito diferenciado, está escalado no nosso time com a faixa de capitão. Além de tudo, bate o pênalti. A gente vai completar o time aqui com ele, Everton Cebolinha. Galera, se liga nessa estatística do Cebola, que ela vai ser mais assustadora ainda. O Cebola, ele mitou na última? Mitou. Mas o mais assustador do Cebola, assim, de todos os dados dele, é que ele tem uma média boa e uma minutagem nem tão alta, né? A média do Cebola, a média básica do Cebola, que é a média sem gol, sem assistência a cada 90 minutos, é de 5,6. Isso sem gol, sem assistência, a média a cada 90 minutos básica dele, tá? Além disso aí, ele já tem 2 jogos passando dos 5 pontos, 1 gol e 2 assistências, né? Em 3 jogos. Então, realmente são dados muito bons para a gente escalar o Cebola. E esse aqui eu gosto de falar dele, porque ele tem uma regularidade boa, ele tem uma média básica muito alta, tá? É o atacante de maior média básica no brasileiro. Será que alguém sabe de quem que eu tô falando? Eu tô falando de Lucas Barbosa do Juventude, um jogador que eu falei em janeiro na página do Twitter. Janeiro eu falei que ele já estava com uma média básica boa, tá? Galera, o Lucas Barbosa, ele vem aí de várias pontuações boas, mesmo sem decisão, tá? A média básica dele tá em 5,74 e tem um gol e uma assistência, né? A pior rodada dele foi 3,2. Frente ao Vitória, que é um dos times mais frágeis, com o pior desempenho do campeonato, são os números que estão dizendo. Galera, Lucas Barbosa, esse está com a estatística a favor. Então, ele está escalado também para a rodada, né, galera? Apesar de jogar fora de casa, o Verratti é um dos principais atacantes do campeonato. Não se iluda, não, tá? O Vasco pode estar mal o que for, mas o Verratti tem 4 gols em 7 jogos, né? Então, é um atacante para se ficar de olho, né? Por incrível que pareça, o Paulinho tá um pouco irregular, né? Só em 3 jogos ele conseguiu passar dos 8 pontos, em 3 jogos não. Então a estatística do Paulinho tá meio mista ali, né? Não tá uma estatística assim, muito vistosa, né? Mesma coisa do Tiquinho, tem 2 jogos bons e 2 jogos ruins. Então, um jogador que, estatisticamente falando, para a rodada tá um pouco mediano, tá? Mesma coisa do Caleri, tem 2 jogos aqui, 3 jogos acima dos 4 pontos e 3 abaixo. Então também tá mediano ali o Caleri, né? O Wesley é um jogador que eu gosto muito. Todos os jogos dele foram acima de 4 pontos, né? Não vai ser um jogo muito fácil. Tem uma média básica aí de quase 5 pontos. 2 gols e uma assistência em 5 jogos. Né? Então tem pontuado. Um jogador que, olha só a estatística dele aqui básica. Estou falando dos números, né? Os números do Wesley, então,
todos os jogos dele foram acima dos 4 pontos, né? É bom ficar ligado aí, ver como é que ele vai desempenhar nesses 2 jogos do Inter, se vai participar de gol, né? São adversários que são, em tese, um pouquinho mais fáceis, né? Seria interessante ver se ele ia participar de gol ou não, né? O próprio Luciano também tem uma média de 7,52, né? Fez 3 partidas muito boas no Brasileiro, 3 ruins e 3 boas. Então, o jogador também que está ali, né, aquela coisa ali mediana, tá ali no meio, né, das estatísticas, né? Júnior Santos tem 4 participações em gols em 7 jogos, tá? Fez 3 bons jogos e 3 jogos um pouco ruins, tá? Também é um jogador aí que tá com estatísticas medianas para baixo, né? Tô aqui falando dos números deles, tá? Quando eu realmente tiver uma estatística muito boa, eu vou recomendar o jogador, né? Bolazzi teve uma atuação boa só, então se mostrou um jogador um pouco irregular. Teve 2 atuações boas, né? Um jogador regular no começo, que fez 2 jogos ruins, né? E nas 2 últimas partidas, realmente a média dele subiu. É um jogador para se ficar de olho, apesar de que eu acho que esse jogo é um pouco embaçado, né, galera? Eu acho, minha opinião, que esse jogo é um pouco embaçado pelo confronto, pelo mando, né? Um joguinho mais embaçado. O Everaldo, ele fez 3 boas partidas que ele participou de gol e 3 partidas mais fracas, então também é um jogador que está com uma estatística ali um pouco intermediária, né? E mais ou menos, uma estatística ali, aquelas estatísticas que eu acho um pouco pegadinha, né? Um jogador que está com estatística um pouco pegadinha. Galera, o Lázaro, eu acho importante a gente observar que ele tem 3 pontuações acima de 5 com uma minutagem baixa, tá? A minutagem média do Lázaro é 40 minutos por jogo. Então, nesse jogo, se ele realmente jogar de titular, não vai sair os 40 do primeiro tempo, né? Então tem que ficar esperto, porque a minutagem dele tá interessante. Ele já tem 2 gols ali em mais ou menos 280 minutos, um gol a cada 140, né? E uma média básica a cada 90 minutos também bem alta, de 4,80. A média básica dele a cada 90 minutos é de 4,80. Se ele jogar o jogo todo, então, ele tem chance aí de fazer uma boa pontuação, tá? Então, olho nele, olho em Lázaro, então, para essa rodada. Tá bom, galera? O Love, ele tem aqui um gol em 3 jogos, né? Jogou poucos minutos o Love, se a gente for olhar. Ele tem 90 minutos só, né, na soma. Mas eu confesso que é pouco, acho que precisa de mais estatísticas, né? Para se provar aí um nome interessante para Cartola, um nome interessante para rodada, tá? Vamos fechar aqui, tentar achar algum outro jogador. Galera, em termos de média, o Estevão estava com uma média bem legal por causa da minutagem dele, que não estava muito alta, né? Ele tem uma média de 7,7 a cada 90 minutos, né? A média do Estevão básica a cada 90 minutos é de 5,3, né? Então, jogando o jogo todo, se jogar mesmo, também se torna um nome interessante para rodar. Mas tem que jogar o jogo todo, porque se não jogar, vai ficar complicado, tá? Vocês viram aqui que eu passei pelos números e estatísticas dos jogadores, tá? Então, na verdade mesmo, eu estou recomendando mais esses 3 aqui, tá? Então, nosso vídeo é um vídeo de análise estatística, tá? Estou passando com vocês estatísticas dos jogadores que não se vê. Não confunda isso com uma indicação. Estou aqui passando números friamente para a gente analisar os jogadores da rodada, tá bom? Passando aqui com vocês média a cada 90 minutos, média básica a cada 90 minutos, jogos acima de 5 pontos. E agora vamos para os meias. Galera, esse aqui também tá uma coisa assim assustadora, né? O cara tem 6,33 de média básica. Em todos os jogos que ele fez, nos 4 ele passou dos 5 pontos. Além disso, ele tem um gol e 2 assistências. Galera, o Jadson tá fora do normal. E o melhor, em média básica, 6,33 de média básica. Então não tá dependendo aí da decisão para pontuar. Isso é muito bom para meia, que é uma posição meio ingrata, não é? Então, o Jadson está escalado aqui no nosso time, está com uma média bem surpreendente. Tá? Outro jogador que tem um número muito a favor, baseado na minutagem dele, é o Lohan. Tá? A gente tem que esperar notícias para ver se realmente o Flamengo vai fretar aquele avião que está falando, vai caçar briga com a Federação Uruguaia. Não sei. Aí o Lohan, dependendo da situação, não joga. Mas se ele jogar, olha essa estatística do Lohan. O Lohan tem um gol e uma assistência em 4 jogos, né? A média do Lohan a cada 90 minutos é de 14,62. Por quê? Porque o Lohan conseguiu um gol e uma assistência jogando 120 minutos, né? A média básica dele a cada 90 minutos, 5,02. Então, a cada 90 minutos são números absurdos, surpreendentes do garoto Lohan. Tá? Então, o Lohan está escalado
no nosso time. Eu vou fechar com o Matheus Pereira, tá? Do Cruzeiro. Tem números aqui que justificam bastante a escalação do Matheus Pereira, tá? Se a gente for pegar os meses para rodada prováveis, ele é o quinto em média, né? Tá atrás do Lucas Moura, que só fez um jogo, do Jadson, que já tá no time, do Matheus Fernandes, que só fez 2 jogos, e muito pertinho ali do Pochettino, né? A diferença é bem pouca. O Matheus Pereira, dos prováveis da rodada, ele tá em quinto lugar em média, né? Então são dados interessantes também. A média básica dele a cada 90 minutos é de 3,5. Né? Já tem aí 2 gols em 6 jogos. E na temporada também tem números muito bons. O jogo é favorável contra o Cuiabá, time que está sofrendo muito, tá? Então está escalado aqui em Matheus Pereira. Mas galera, ó, um nome para ficar muito de olho é o Eric, tá? Ele tá com uma média básica legal, tá? O Eric tem uma média básica que é de quase 5 pontos. Então é bem interessante também para a gente escalar na rodada. O jogo é favorável, né? Então é um nome interessante. O próprio Scarpa também. A galera pode estar pesando muito ele por causa da última, mas ainda assim é um jogador que tem uma média interessante. Tá? Já tem 4 participações em gols, 2 gols e 2 assistências. Se a gente for olhar dos meias aí, em termos de participações absolutas, dos prováveis para rodada, só ele tem 4 participações em gols. Todos têm menos. Né? Então o Scarpa também tem estatísticas favoráveis para a rodada. Né? O nome também, para se ficar de olho, é o Matheus. Galera, Matheus Fernandes, do Bragantino, tá com uma média básica muito absurda, galera. Ele fez 6,7, depois 11 pontos, tá? Então ele tá com uma média de 8,85. E detalhe, tá? Ele tá com essa média de 8,85 com uma assistência só. Então a média básica dele tá 6,35. Tá muito alta mesmo. Então também se torna um nome legal. O próprio Lucas Moura, apesar de só ter um jogo, o jogo que ele jogou, ele arrebentou. E também é batedor de pênalti no time do São Paulo, né? Jogou um jogo e foi muito bem, né? Precisa de mais alguma coisa? Não precisa, né? Alan Patrick Veiga no Brasileiro não estão com números que justifiquem suas estatísticas, né? Então aí é sempre complicado você escalar um jogador aí que está devendo, né? Um jogador que está devendo na praça. É complicado escalar, né? Ver números justificados. Pochettino já recomendei, né? 6,30, tem aí 1 gol e 2 assistências em 5 jogos. Pochettino está com números muito interessantes, né? Não só 1 gol e assistência em 5 jogos, mas também aí está conseguindo algumas partidas uma média básica, né? Tem uma média básica de 3,44 a cada 90 minutos. Então, Pochettino aí também, né? Os meios do Bahia, a gente tem um grande problema aí, que todos eles são, assim, todos eles acabam participando, né? Então não tem um meia protagonista. Para vocês terem noção dos meias do Bahia, né? Não só o Vitor Ribeiro, mas o Cauli, o Caio Alexandre, o Jean Lucas, de todos esses meias, né? O Cauli que tem mais participação em gols, né? Tem 1 gol e 2 assistências. Mas assim, todos eles só conseguiram, assim, o meia que mais passou de 5 pontos, de todos eles, o Cauli e o Vitor Ribeiro, que passaram 2 vezes, né? 2 vezes. O Cauli passou aqui numa rodada que não valeu para o Cartola contra o Fluminense, mas era brasileiro, na rodada 2. Então, assim, tá difícil, né? Um time sem protagonista, sem meias regulares. Toda vez que isso acontece, eu sempre fico com o pé atrás. Garro também vale falar, tem média básica muito boa, tá? Dos meias da rodada aí, o Garro é um dos que tem mais média básica, 4,34, e já deu uma assistência. Os números do Garro estão realmente absurdos, tá? Os números do Garro são muito bons para a rodada, realmente um nome para você ficar de olho, tá? Muita gente pega muito nas mitadas, mas o Mateuzinho ainda tem quase 6 pontos de média, é um dos meses com média mais alta para a rodada. Né? Então é um nome que também vale pensar. É um nome que tem uma certa regularidade, é um nome que tem aí certos números, talvez justifiquem a sua escalação, tá bom? Seguindo aqui, galera, Payet, ele vinha de 2 jogos bons e zicou na última, né? Mas assim, um jogador para ficar de olho. Se a gente for olhar aí, a média dele a cada 90 minutos é de 9,18, uma média muito alta a cada 90 minutos, né? Então é um nome aí também que é possível a gente ficar de olho. Se você joga tiro curto, não esquece que o Fernandinho é um dos batedores de pênaltis do Atlético, tá? Para você ter nos seus times, se você joga um torneio de uma rodada só, tá? Tem nomes aqui igual Coronado, que é bom de bola, mas não tá com número. Maurício, bom de bola, mas não tá com número, né? Olho no Mateuzinho do Criciúma, que ele já tem 2 partidas bem boas, tá? E tudo isso com uma minutagem baixa. Se somar aqui, galera, o Mateuzinho, nesses 3 jogos, somado, jogou 90 minutos, né? E tá aqui com esse número aqui, jogou 96 minutos. E tá aqui com 2 gols, né?
Então, assim, são números bem, bem fortes, né? 2 gols aí em 92 minutos jogados, é um nome surpreendente, pode ser um nome surpreendente para a rodada, né? Bom, dos outros nomes aqui para a rodada, em termos de regularidade, de média, né, estatisticamente falando, números, né? Zapelli também é bom, mas está irregular. Então, assim, não estão igual os nomes que eu falei. E, assim, análise baseada apenas em números, tá, galera? É isso que eu quero que a gente saiba aqui, tá? Minhas análises aqui são baseadas em números, por isso que a gente nem comentou do Veiga, que está com número ruim, né? Então, assim, é o objetivo do vídeo, passar números e estatísticas com vocês, beleza? Vamos seguir aqui na montagem dos laterais. Galera, eu acho que assim, quando a gente escala um lateral, a gente tem que pensar muito se ele perdeu SG, tá? Então eu vou escalar aqui os 2 laterais com maior média sem SG da rodada, tá? Aqui são o Marcelo. O Marcelo sem SG, ele tem 6,70 de média. Tem um gol e uma assistência e é o batedor de pênaltis do time, tá? Então o Marcelo tá escalado não é pelo SG. A média sem SG dele é muito alta. O mesmo vale para o William do Cruzeiro, tá? Esse ano tá bem melhor que o Marlon, tá com uma média de 4,77 sem SG. Média básica aí de 3,9. São números muito interessantes para o William, tá bom, galera? O Capixaba, ele é muito mito, né? Tem uma média básica de quase 4 pontos. Também é um nome interessante para a rodada. Esse a gente sabe que é mito, a gente conhece outras temporadas. Jogador para ficar de olho é o Wellington também. Galera, em 5 jogos ele passou dos 10 pontos em 3. Tem uma média CSG muito alta aí, também de 4,52. Tem a média básica, deu uma assistência, né? Então, o nome para ficar de olho também na rodada é o Wellington. René também, observem bem o René. Média básica aí do René interessante, né? Ele tem uma assistência em 5 jogos, tem uma média básica de quase 3 pontos. O jogo que é meio complicado. Acho que o problema do René maior para mim, se for analisar o jogo, tá? Outro nome interessante é o próprio Esquivel, tá? Que tem uma média aí de mais de 6 pontos, né? Então, um nome também interessante para se escalar para a rodada. Um lateral ofensivo, já tem 2 assistências. Isso é bem interessante para um lateral, né? Se a gente for analisar aqui, tem uns números interessantes, tá? Cuiabano, galera, em 5 jogos, o Cuiabano já tem 2 assistências. Isso é bem legal, né? Também é um nome aí, ofensivamente falando, tá demonstrando aí um futebol legal o Cuiabano nesse começo de temporada, né? O Hugo também tem uma média básica legal aí, 2,74, além de uma assistência, repassando números do Hugo aqui para vocês ficarem de olho, né? Corinthians eu vejo que tá acertadinho na defesa, mas tá com problemas aí um pouquinho mais ofensivos, né? A gente tem também aqui o Matheus França, né? Até difícil escolher o nome dele, né? Tem aí 3 jogos acima dos 5 pontos e 2 muito próximo, né? Então tá também aí com uma regularidade que eu acho interessante, né? Galera, o Vanderlan só tem 2 jogos, né? Se a gente for olhar aqui, foram 2 jogos que ele pegou SG com uma minutagem bem baixa, né? Sim, seria mais pelo SG, né? A escalação do Vanderlan. Essa média dele tá muito inflada porque os 2 jogos que ele jogou, mesmo jogando pouco, ele pegou SG. Então isso deu uma contribuída para a média do Vanderlan. Não deixa de ser um nome ruim, porque eu acho que tem condições sim, tá? Eu acho que o Vanderlan, na minha opinião, tem condições de pegar SSG, tem condições de fazer realmente uma partida diferenciada. Galera, olha só esse nome aqui que eu vou falar para vocês agora, William Lepo. Ele tem 4 jogos, ele tem uma média baixa, mas ele tem uma minutagem baixa. A média básica do William Lepo a cada 90 minutos é de 7,73. Então, assim, o William Lepo ele tem 9 desarmes, mas, tipo assim, ele deu 9 desarmes, se a gente for analisar, em 100 e poucos minutos. É muito absurdo esses números do William Lepo com tão pouco tempo em campo, né? Então, assim, é um jogador também para ficar de olho, né? Será que vai ser um mito de média básica oculto, aquele que ninguém tá olhando, né? Não sei, pode ser. Kaique do Cruzeiro também, galera, interessante porque o Kaique jogou pouco, tá? O Kaique que tem 2,4 de média básica, mas jogando assim, ele tem essa média básica jogando 45 minutos, né? Então pode ser também um nome que consiga ir num jogo completo, já que o Marlon tá suspenso, fazer aí uma gracinha, né? Fazer uma média legal, né, galera? São nomes aí para rodada interessantes, tá bom, galera? Números aqui repassados com vocês. Na zaga, galera, não adianta, né? Esse ano a gente não tem nenhum zagueiro que tá fazendo gol todo jogo.
A gente tem até 2 zagueiros batedores de pênalti, que são o Luan Cândido e o Gomes. O Gomes, lembrando que não vai jogar, mas o Luan Cândido é um zagueiro batedor de pênalti. Se você pensa só no pênalti, aí é o Luan Cândido, né? Mas nessa temporada, a gente ainda não tá tendo aquele zagueiro que, nossa, esse cara vai escalar, que quando ele entra em campo, vai ter uma chance alta de gol. O Murilo foi, por muitas temporadas, esse cara, mas no Cartola esse ano não tá sendo esse cara. O Kaká conseguiu fazer isso já 3 vezes na temporada, mas assim, 9 jogos, né? 9 jogos. Então, galera, média básica também a gente não tem aquele zagueiro. Nossa, que média básica, né? O zagueiro com maior média básica a cada 90 minutos para a rodada é o Kaique Rocha. Ele tem 2,81 de média básica a cada 90 minutos e uma chance de SG bem legal. Então, o Kaique Rocha está escalado, tá? A gente vai fechar com o Luan, porque o Luan, em 3 jogos que ele fez, ele saiu com SG em 2, tá? Então, o Luan é outro zagueiro que a gente vai escalar. Então, para a rodada, porque já tem aí em 3 jogos, teve sucesso em 2. Então, o Luan, com a ausência do Gustavo Gomes, ele acaba sendo o zagueiro para a rodada, tá? Se você acredita no SG do Flamengo, tem um Léo Ortiz, apesar dos números na temporada não estão tão fortes. É a mesma coisa no Alan Franco, né? Se você acredita no SG do São Paulo, tem o Alan Franco, né? Então, assim, aí os outros jogadores são mais se você acredita no SG, tá? Mais do que estatística. O mesmo para o Corinthians, se você acredita no SG, tem o Félix Torres, tá? E outros SGs para rodada, né? Do Atlético Paranaense tem o Thiago Helena, apesar de eu preferir o Kaique Rocha. Né? Então, assim, galera, vai muito do SG que você acredita que vai sair na rodada, porque não tem nenhum zagueiro saindo muito disso, tá? Nem da média básica, nem na participação em gol. Tá? Talvez os batedores de pênalti. Zé Ivaldo também acaba sendo uma opção, né? Pelo confronto, o próprio João Marcelo. Zagueiros aí com preço agradável, tá, galera? Bom, agora goleiro, né? Goleiro só tem um goleiro aí que passou de 5 pontos em quase todos os jogos. O nome dele é Carlos Miguel, galera. Carlos Miguel tem 4 jogos, tá? E ele passou. Esse aqui não foi um jogo que ele tomou cartão do banco. Em 4 jogos, ele passou dos 5 pontos 3 vezes. Em 4 jogos, 3 vezes. Então, o goleiro que estatisticamente está com a maior regularidade dos goleiros prováveis para a rodada. Tá? Não está tendo assim aquele goleiro que está realmente com um índice de defesa alto. Um dos que está com índice de defesa mais alto é o João Ricardo, né? Pode olhar aí. Ele já tem 27 defesas em 6 jogos, média de quase 5 defesas por jogo. A questão é se ele pega ou não esse G contra o Bahia, né? Mas em termos de defesa, eu acho que se for para citar um goleiro que está fazendo muitas defesas, sim, é ele, tá? O próprio Marcos Felipe também está com uma média de defesa razoável, né? 28 em 6 jogos, ainda teve um jogo contra o Fluminense aqui na rodada 2, né? Então, assim, também é um goleiro que, se a gente for pegar os dados sem o SG, tem conseguido, tá? Mas se a gente for olhar para o SG para regularidade, né? Quem é o goleiro que está jogando e realmente tem conquistado mais SGs, a gente vai, inevitavelmente, para o Everton, tá? Que já tem aí 4 SGs em 7 jogos, e para o próprio Everson, que tem 3 em 6 jogos, tá? Demais goleiros aí tem uma frequência menor de pontuações acima dos 5 pontos, tá? Gustavo do Criciúma teve um jogo aqui que ele pegou pênalti, que ele imitou forte, mas na última rodada aí, né, zerou, passou em branco, jogo fora de casa. Então não se iluda ver aqui que ele tá com média 7,5, não se iluda, né? Se for só para o SG, aí tem outros goleiros que você pode confiar, apesar dos números da temporada às vezes não estarem tanto a favor. Como é o caso do Rossi, né? Como pode ser o caso também do Anderson Paixão do Cruzeiro, né? O Cuiabá até agora não fez gol no campeonato, né? Você deu SG para todos os times, tá? E o técnico? Tem algum técnico que está realmente se destacando em relação aos demais? Está passando mais ali das pontuações? Galera, olha, estatisticamente falando, esse técnico é o Abel, tá? E estatisticamente falando, ele é o técnico, tá? Números, falando de números aqui, galera, que passou dos 5 pontos, olha só, 5 vezes em 7 jogos. Então, tô falando de números, tá? O Zubeldia, apesar do jogo ser difícil também, passou de 5 pontos nos 4 jogos que fez, tá? O próprio Kudê também passou de 5 pontos aí em 3 jogos, né? E um deles passou de 4 pontos, tá? E estatisticamente falando, são esses caras, né? O Tite realmente foi muito bem na última, 2 rodadas acima de 10 pontos, né? Mas antes ele só tinha passado outra rodada aqui dos 5 pontos, né? Mas como vem no histórico recente legal, também tem números recentes positivos, tá? O Cuca
Aí passou aí alguns jogos de 6 pontos. O Cuca, se a gente for analisar, é mais assim voltado para o mando de campo, que a média dele no campo é de 9,08, está muito alta a média dele em casa, número para você ficar de olho. Então, em casa, realmente, o Cuca tem uma chance muito alta de fazer uma pontuação interessante, tá? Tá com uma média em casa muito, muito elevada, tá? E se você confia no favoritismo, apesar dos números não estarem tanto a favor, você tem o Antônio Oliveira, tá? Você tem aí o Seabra, que apesar dos números não estarem tão ao lado desses treinadores, Roger Machado, o número não está tão ao lado, mas o confronto é favorito, tá? Galera, olha, o intuito do vídeo é passar números que ninguém fala em nenhum outro lugar com vocês, tá? Mostrar líderes de estatística, coisas que você não vai ver em todos os lugares. Tem gente que vai atacar um time e vai nem falar por quê. Então, esse é o intuito do canal do Espião. Repassar estatísticas, líderes, escalar aqui uma prévia mais estatística com vocês, tá bom? Galera, espero que esse vídeo, onde quer que ele te alcance, te ajude. Um grande abraço. Vamos mitar na rodada de número 8.